quem somos discípulos? De quem você é discípulo? A quem servimos, irmãos? A quem servimos, irmãs? A quem nós servimos? Somos discípulos de quem? A quem seja discípulo de Paulo? A quem seja discípulo de Pedro? A quem seja discípulo de João? Mas a Bíblia nos ensina a sermos discípulos de Jesus. O que Paulo pode ser para nós é uma referência. O que Pedro pode ser para nós é uma referência. Mas que nós sejamos discípulos de um só. Porque ele diz, na terra não chamareis mais ninguém de mestre. Na terra não chamareis mais ninguém de pai. Porque um só é o vosso pai. Na prática, nós somos discípulos de quem, irmãos e irmãs? Ele disse assim em Mateus capítulo 10. Jesus disse assim: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temam os que matam o corpo, sejam um vírus, sejam o vento, seja o governo, seja a política. Não temam o que mata o corpo, seja a praga, seja a peste. Não temam o que matam o corpo e não têm poder e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto alma como o corpo. Não temais os que matam o corpo. Temei antes aquele que está no controle de tudo e de todos. Nessa situação calamitosa em que nós nos encontramos, fique com essa palavra, irmãos. Não temam os que matam o corpo, o vírus que apodrece o corpo, as bactérias que dilaceram o corpo, tsunamis que destrói vilarejos inteiros, pragas, pestes que destroem cidades inteiras. Não temam aqueles que matam o corpo, antes temei aquele que tem poder de lançar no inferno tanto alma como o corpo. Temei esse. Aí ele fala o seguinte: não se vende 2 pombinhas por algumas moedas? Não se vende um frango por algumas moedas? Todavia, nenhum deles cairá sem o consentimento do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Temam a estes, que contabiliza até nossos cabelos, que contabiliza, que valoriza até uma simples pomba que é tido por nós como praga, praga urbana. Ele está no controle de tudo. Ele é o soberano de toda a terra. De quem nós somos discípulos é a pergunta que eu fiz no começo. Foi a canção que nós cantamos, não há outro como tu. Não há outro como tu, mas na prática mesmo, no dia a dia, a gente vive o que nós cantamos. Nesse tempo de calamidade, a quem nós tememos? Um pouquinho antes, no versículo 24, ele falou assim: olha, o discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. É o que ele disse. E aqui, meu irmão, é ele. Mestre aqui não sou eu, Clóvis, não. Mestre aqui não é um pastor presidente de alguma instituição. Mestre aqui não é algum apóstolo de algum ministério religioso, não. Mestre aqui é um só. Ele falou assim, o discípulo não está acima. Só que ele falou isso, irmãos, no contexto de que ele era perseguido.
Ele falou assim, o discípulo não está acima do seu mestre, ou seja, se o seu mestre foi perseguido, se o seu mestre foi chicoteado, se o seu mestre foi menosprezado, o discípulo não está acima do mestre. Então eu não posso esperar nada menos do que isso. Não tem como esperar. O discípulo não está acima do seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Mestre aqui é Jesus, queridos. Eu não posso atrair você para mim. Eu devo levar você a Jesus. Eu não posso atrair você para mim. Eu posso falar assim, sede meu imitador, até posso dizer isso. Eu sou sua referência, mas não posso falar que eu sou seu mestre. Você até pode me respeitar como tal, mas não aceitarei esse respeito se primeiramente não houver respeito para com ele. E ele falou assim, basta ao discípulo ser como seu mestre. Se chamaram de endemoniado o Senhor Jesus. O que vocês pensam que vão falar de vocês? Se chamaram de Beelzebu, se chamaram de endemoniado ao mestre, quanto mais vocês outros. Se chamaram de endemoniado, de ladrão, de salteador ao seu mestre, o que vão falar de vocês? E vocês estão achando ruim? Você está achando ruim porque você é perseguido, mas perseguido foi nosso mestre. Você está achando ruim porque estão te maldizendo, muito mais maldito foi Jesus. Você está reclamando de que não estão te reconhecendo, menos reconhecimento teve Jesus. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Se chamaram de Beelzebu ao dono do mundo, ao dono da casa, quanto mais aqueles que trabalham no mundo. Portanto, não os temais, esses que vos perseguem, esses que vos xingam, esses que vos criticam, esses que inventam falácias. Não temam, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E não há nada oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo, às escuras, aqui no particular, gritai-o nos telhados. O que eu digo para vocês aqui em particular, às escuras, dizei-o em plena luz. Suba nas lajes, fala lá de cima. Aí ele diz o texto, não temam os que matam o corpo. Não temam os que levantam falso testemunho. Não temam aquele que vos perseguem. Não temam a estes. Temei antes, ele diz, aquele que pode jogar no inferno tanto a alma como o corpo. Amém, irmãos? Somos discípulos de quem? Somos seguidores de quem? Não, esse é um tempo bom para nós pensarmos nisso. Esse é um tempo onde os que são e os que não são revelados. Esse é um tempo onde os que são de Deus e os que não são de Deus são revelados. É sempre nessa hora. A Bíblia chega a dizer que os tempos de calamidade seriam tão terríveis que se não fossem abreviados aqueles dias, até os escolhidos se perderiam. Se aqueles dias não fossem diluídos, até os eleitos se perderiam. Então nesse tempo de calamidade, eu gostaria muito, meu amado, minha amada, que você decidisse de quem você é um seguidor, de quem você é uma seguidora. Eu sinto a sua falta, acho que você sente a minha falta, acho que você sente a falta do outro irmão, da outra irmã, eu penso sim, mas resolva agora de quem nós somos discípulos, de quem nós somos seguidores,
Não temam aqueles que matam o seu corpo, que fragilizam o seu corpo, que menospreza o seu corpo, que passa por você e finge que não te conhece. Não, não se importa com esse. Jesus diz assim: tema antes. Tema antes aquele que está no controle de tudo, aquele que sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, aquele que valoriza até um mísero pombo, até mesmo a praga urbana. Tema a esse que sabe quantos fios de cabelos tem na sua cabeça, que valoriza até aquilo que a humanidade não valoriza. Não temam aquele que mata o seu corpo, meu irmão, minha irmã. Não, não, não tema. Isso sempre vai acontecer. Pelo contrário, diz o texto, exultai. Lá em Lucas 21 diz, exultai. Se alegrem, porque você está sendo pisoteado. Alegrai-vos, porque você está sendo perseguido por causa de Jesus. Alegrai-vos, porque você está sendo menosprezado. Alegrai-vos, porque você está sendo xingado, criticado, porque estão levantando falsas palavras contra você. Alegrai-vos. Alegrai-vos. De quem nós somos discípulos? De quem você é discípulo? De quem você é discípulo? De quem nós somos seguidores? A quem nós reverenciamos de verdade? A quem nós nos prostramos de verdade? Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. E o estar acima aqui, queridos irmãos, o estar acima aqui são os acidentes da vida. O estar acima aqui, meu irmão, não estar acima aqui, são os maus presságios da vida, as perseguições da vida. Se perseguir o nosso mestre, nós não somos o mestre. Você não é o mestre. Se perseguir o nosso mestre, então aquietai-vos e temei ao Senhor. E dependa dele e fique na presença dele. Amém, meu amado irmão?